Então, sejam todas bem-vindas a mais esta aula de Princípios do Evangelho. Hoje é a segunda aula do semestre. Sejam muito bem-vindas. Fiquem à vontade para compartilhar os seus sentimentos, compartilhar seus testemunhos. Aquelas que puderem, por favor, liguem suas câmeras para a gente poder ver vocês. É muito legal quando a gente consegue ver vocês, interagir com vocês, tá bom? Mas sejam bem-vindos. Caso não possa, também não tem problema, tá? Vamos começar então. Vou pedir para Talita fazer a oração para nós. Pode ser, Talita? E logo após a Talita, eu passo o tempo para o Moisés. Licença. Moisés, o tempo é seu, então. Qualquer coisa, estou por aqui. Moisés está meio pálido, né? Meio pálido aí nessa câmera. Não sei por que a câmera ficou preta e branca aqui. É que eu tô acabei entrando no norte daqui do escritório. Mas beleza. Deixa eu ver agora, compartilhar aqui minha tela, para ver se eu... Alt Tab, essa aqui. Anderson, tá em tela cheia? Ainda não apareceu. Não apareceu ainda? E agora? Ainda não. Já Não? clicou para compartilhar? Ah, só tô dando Alt Tab. Peraí, verdade. E agora? Tela cheia? Agora Bonitinho? sim. Show de Agora bola. sim, muito bem. É, Bom, meus caros alunos, né? Me perdoe por eu não estar no padrão, porque eu não consegui, quando eu vi que eu não ia conseguir chegar em casa para me tomar um banho e me aprontar, então eu pedi autorização para o sistema educacional para que eu pudesse dar a paisano. Então, vocês também me perdoem, mas esse não é o padrão, né? Eu sei, eu estou ciente disso, né? Mas o importante é que nós estamos aqui, vamos poder um pouco crescer com com esse momento que nós temos tão curto, mas de tão grande importância, né? Nós vamos falar sobre esse nosso maravilhoso, querido, amado irmão, nosso irmão mais velho, né? Então, Jesus Cristo, o nosso líder e salvador escolhido. Então, nós vamos hoje entender um pouco isso. Por que que Jesus Cristo ele desejou ser nosso líder e nós o escolhemos, tá? Então, isso é uma coisa importante que nós vamos compartilhar agora com vocês. Queria, gostaria que alguém lesse, pode ser a Ana Carolina, pode ler Jó 38:7 para nós, Ana? Posso ser. Para mim tá aqui, né? Então, Você está na tela? Conseguiu abrir a tela? é o Está na texto tela. aqui embaixo? Tá na nossa tela aí. Se Tá. tiver pequeno, você pode ver nas escrituras também. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Isso, muito bem. Então, Ana, quando você lê essa escritura aí, aonde é que você se identifica com ela? Quem é você nessa escritura? Quem sou eu? Que quando fala sobre alegremente cantavam. Muito bem, né? As estrelas, né? Podemos nos considerar como as estrelas lá, né? Nos alegrávamos, cantávamos e jubilávamos nesse dia. A gente vai aprender um pouco já já sobre esse dia.
Então, é, era necessário, então, que nós tivéssemos um Salvador e um líder. E é isso que nós vamos descobrir junto hoje. Mas antes eu perguntaria para vocês, por que que nós, então, saímos da presença de Deus? Essa é uma primeira pergunta que eu quero que vocês ponderem nessa aula. E por que que precisamos de um Salvador? Tá? Então, essas duas perguntas, elas vão caminhar conosco durante esta lição. Por que que precisávamos sair da presença do Pai Celestial e por que nós precisávamos de um Salvador? Certo? Vamos lá. Gostaria que alguém abrisse não, pudesse ler se estiver de bom tamanho aí, Abraão 3:27. Pode ser a Thalita. E o Senhor disse: Quem enviarei? E um semelhante ao filho do homem respondeu: Eis-me aqui, envia-me. E outro respondeu e disse: Eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse: Enviarei o primeiro. Opa! Então, gostaria que nós agora imaginássemos que o conselho era mais ou menos isso daí. Tá? Então, nós não estávamos ainda no estado que nós estamos hoje. Tá? Dentro desse plano, o início de tudo foi aí, ó. Nosso Pai Celestial ali, né? Vocês sabem que o nome dele é espiritual, conhecido como Elohim. Jeová, Jesus Cristo, nessa época, era conhecido como Jeová. E Satanás era conhecido como Lúcifer, né? Então, nós tínhamos duas situações aí. E nós estávamos sendo testemunha desse maravilhoso conselho, dessa grande reunião que houve nos céus um dia. E nós não recordamos por quê. Derson, Ariel, tem uma ideia? Por que que nós não recordamos desse dia? Que nós viemos para cá, né, para ser provados e testados, né? Então, se a gente soubesse tudo o que aconteceu antes, não faria sentido a gente ser testado, né? Foi um dos motivos que Adão e Eva caíram também. Então, nós estamos aqui para ser provados, para ver se nós vamos seguir todos os ensinamentos do Salvador Jesus Cristo, né? Mas é interessante isso, né? Porque quando nós estamos na missão ensinando, principalmente o plano de salvação para algumas pessoas, elas ficam pensando assim, nossa, parece que isso faz sentido para mim, né? E realmente faz sentido para muitas pessoas, porque mesmo ela não lembrando, mas o Espírito testifica para elas de que isso que a gente ensinou é verdade, né? Muito bem, muito bem. Obrigado, Del. Então, nós tínhamos dois personagens importantes aí, um na direita e um na esquerda. Nós estávamos ali, tentando entender o que estava acontecendo, com certeza. Só que houve duas coisas aí interessantes na comunicação deles diante do Pai Celestial e diante de nós também. Alguém pode ler para mim? Cadê? Quem mais está aí embaixo? Deixa eu ver quem está mais na sala. A Gleine, é isso, né? Gleine, pode ler o laranjado para a gente? Só a partir de Jesus disse. Tá me ouvindo? Estou perfeito. Jesus disse: Pai, faça-se a tua vontade e seja a tua glória para sempre. Isso. Moisés 4:12. A Jaqueline, por favor, pode ler o verde para nós? Posso sim. Eis-me aqui, envia-me. Serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca. E sem dúvida eu o farei. Portanto, dá-me a tua honra. Isso. Então, vocês percebem aí a colocação de um lado e de outro. E nós, com certeza, ouvimos essa colocação, dessa apresentação dos dois. Qual o sentimento que vocês. Eu sei que a gente não vai conseguir vivenciar isso, porque a gente não lembra.
né? A gente nem recorda desse momento. Mas se fosse agora, o que seria mais, como vocês agiriam? O que seria mais vantajoso para vocês? A primeira colocação quando soou no ouvido de vocês ou a segunda? E por quê? O que mostra a confiança no poder dessas palavras, por exemplo, de Jesus Cristo? Por que que vocês seguiram ele quando ele falou isso? Pai, faça-se a tua vontade, seja a tua glória para sempre. Já o outro Então, disse, pode falar. é porque Jesus Cristo, ele falou que ia ser feita a vontade do Senhor. E também lá tem a outra parte que fala um semelhante ao filho do homem. Então, Jesus Cristo já exercia alguma influência para a gente já admirava ele naquela época, eu acredito, né? Que fala semelhante ao filho do homem, já tinha uma posição de destaque. Tudo isso, acredito que, principalmente ele fazer a vontade do Pai, querer que agora seja do Pai, acredito que por isso que a gente escolheu Jesus, né? Muito bem, Thalita, obrigado. Mas e qual o sentimento de vocês com relação à estrela da manhã, a Lúcifer? Ele era o estrela da manhã, ele era um homem também que tinha poder e tinha um certo status dentro desse conselho. Mas por que que vocês acham que nós não seguimos ele? Com essas palavras que ele falou diante de Deus, de Elohim. As palavras dele é muito manipulador, né? Tipo, acho que não chamou a atenção de muita gente. Ele fala que ele não deixaria que as pessoas se perdessem de modo algum. E aí, sem, tipo, Jesus Cristo, ele deixou ali bem claro que seria feita a vontade do Pai. Então, seria feito o plano do Pai, né? E já no caso, Lúcifer, ele manipularia tudo e não teríamos poder de escolha algum. Muito bem. Muito bem. Eu tenho, em cima do que vocês comentaram, eu tenho uma questão aqui, uma pergunta para vocês. Vocês conseguem, no cotidiano de vocês, quando é que esse plano de Satanás, por mais que ele não tenha sido aceito pela maioria das pessoas, mas como é que vocês conseguem enxergar isso no nosso dia a dia? Será que tem alguém que gosta de usurpar o nosso livre-arbítrio ou não? Como é que vocês enxergam isso? Deixa eu só entender um pouco. Vocês sentem que isso acontece nos nossos dias, no nosso cotidiano. Eu acredito que através dos vícios, né? Qualquer tipo de vício, seja pornografia, bebida ou vício em rede social. Então, se a pessoa ela tá com vício em algo, ela não tá tendo controle, autocontrole sobre a vida dela. Muito bem. Vocês lembram de algum episódio na história de Jesus Cristo, do nosso Salvador, em que esse princípio do livre-arbítrio ele ensinou? Vocês lembram de algum momento? Assim como ele lutou lá no conselho nos céus por essa liberdade, aqui na terra, quando ele esteve, ele também deve ter ensinado algum princípio sobre isso. Vocês lembram de algum episódio? Vamos lá, puxem na memória alguma coisa que vocês lembrem, alguma aula, alguma situação que ele ensinou sobre liberdade.
Ou vocês acham que nos ensinamentos dele, durante a estadia dele aqui na Terra, ele usou um pouquinho de persuasão para dizer para a gente, não, você tem que me seguir e pronto. Fala, Luiz. Bom, não sei, mas acho que quando a autoridade de Cristo foi questionada pelos fariseus, ele ensinou que o batismo de João, de quem era para aqueles fariseus, do Senhor dos homens. Então, ele ensinou lá os princípios das escolhas e da entrega, né, de ser fiel e tudo mais. E aí ele, no final, indagou eles, né, por que não cresces, então, no batismo dele? Então, era uma escolha deles, né? Eles escolheram realmente não crer, eles escolheram endurecer o coração. Ele demonstrou ali com autoridade, com clareza, né, o resultado, o que estava resultando a escolha deles, né? Muito bem, Luiz. Obrigado. Ótimo. Isso mesmo. Bom exemplo, né, de liberdade, de deixarmos à vontade, deixar aquelas pessoas naquela época à vontade para poder aceitar. E vocês lembram que sempre ele falava: vinde a mim, né? Vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, Jesus Cristo sempre fez o convite. Muito bem. Algum comentário sobre essa parte, sobre esse conselho? Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade sobre esse momento, alguma experiência em alguma aula que, se não tiver, tudo bem, mas se tiver, a gente pode voltar. A gente queria ouvir muito, tá? Esse momento da pré-existência aí é muito interessante. Ah, e aí, então, Jesus Cristo foi escolhido. Eu gostaria, deixa eu ver quem. Ana, o Ryan, lê para a gente o. Pode ler primeiro Pedro o 19 e o 20. Eu? Rian, isso, Rian? Tá. Do primeiro Pedro? Isso. Tá. Mas com o preciso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, já dantes foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por causa de vós. Isso. Essa é eu trouxe uma escritura do Novo Testamento que mostra para nós que Jesus Cristo ele já era o Cristo muito antes, né, dessa terra ter sido criada e preparada para nós. Aí, essa é uma escritura poderosa que mostra um pouco sobre a pré-existência do Salvador. No livro de Mórmon também nós trouxe uma para vocês. É... Luiz, lê para a gente. Éter 3:14. Isso. Ok. Eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir o meu povo. Eis que eu sou Jesus Cristo. Eu sou o Pai e o Filho. Em mim toda a humanidade terá vida e tê-la eternamente. Sim, aqueles que crerem em meu nome, e eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. Que ensinamentos vocês encontram nessa passagem de escritura que nos dá confiança que nós escolhemos o lado certo? Vocês conseguem? Em mim toda a Sim. humanidade terá vida e tê-la eternamente. Ora, princípio, hein? Princípio de poder esse daí. Que mais? Tem mais coisa aí. A gente pode extrair. Que a gente escolheu certo. Que a gente está protegido. Qual a confiança que o Salvador nos deu? Vocês conseguem encontrar nessa passagem de escritura? Que Ele ele foi foi preparado desde a fundação. Desculpa. Isso. Ele foi preparado, vai, desde a fundação do mundo, né? Ou seja, isso nos leva a crer que
ele não foi imposto para ele. Ninguém decidiu por ele. Ninguém colocou ele como um pilar ali, ó. Você vai ser essa pessoa aí, né? E vai dar um jeito de salvar o pessoal, salvar o meu povo. Não. Houve uma preparação. Houve uma preparação. Agora eu pergunto para vocês: Jesus Cristo passou pelo véu do esquecimento? O que vocês acham? Sim ou não? Não entendi, pode repetir? Vocês acham que Jesus Cristo ele passou pelo véu do esquecimento quando ele veio para a Terra? Porque todos nós vemos do mesmo jeito. Nascemos de uma mãe, Cristo também nasceu. Mas será que ele lembrava também, lembrava de tudo, ou passou também um véu do esquecimento na mente dele? O que vocês acham? Boa noite, Lívia. Hum? Sim, né, gente? Passou. Passou também o véu. Ele foi se descobrindo a missão dele. Ele foi descobrindo a missão dele a cada momento da vida dele. Tá bom? Passo a passo. Lógico. E ele era um Deus também, né? Parte Deus, parte humano, né? Muito bem. Vamos avançar aqui um pouquinho. A Lívia que entrou agora. Lívia, você pode ler essa passagem de João 6:38 para nós? E 40, só esse resumo aí. Sim. Quando Jesus viveu na terra, ensinou: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muito bom. Muito bom. Então vocês sabem que Jesus Cristo ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão nessa vida. Ele não veio por aqui para passear. Ele não veio para por curiosidade. Ele veio com missões, algumas missões específicas. Eu coloquei algumas figuras aí. Eu gostaria que vocês me retratassem o que a figura da esquerda, que ele está com a vela, a primeira, a segunda de baixo, a terceira, aí vamos para o lado direito, a quarta, a quinta e a sexta. Então, gostaria que algumas pessoas sentissem a vontade em compartilhar. Por exemplo, a primeira figura, eu gostaria que, por exemplo, eu vou falar o nome aqui, vocês gravam aí, que eu não vou gravar. A Jaqueline pudesse ficar com essa primeira figura e, se possível, Jaqueline, você vai olhar para ela e você vai passar um pouco para nós dos teus sentimentos. O que que você acha que representa é, essa figura, essa visão que você está tendo? E aí eu gostaria que o Derson ele pudesse ficar com a segunda, tá certo? A Ana ficasse com a terceira. Deixa eu ver aqui uma rapidinho, só que eu passo aqui. A Thalita ficasse com a quarta. O Luiz ficasse com a quinta. Getsemane. E quem mais? Quem mais? Faltou mais alguém? O Rian ficasse com a sexta. Depois eu dou uma missão para Kleine. Kleine. É difícil o nome, Kleine. Se eu errar, depois tu me conserta. Então A vamos sexta lá. imagem você está se Quem? referindo a, tipo, a Não, sexta seria o que Jesus Cristo está lavando o pé? essa daí é sua. Mas daqui a Ah, pouco você vai comentar sobre ela. Eu queria que quem ficou com a primeira? A Jaqueline, né? Sou eu. Isso, Jaqueline. Jaqueline, jogue seus sentimentos e compartilha com a gente o que representa para você, que pode nos ajudar, uma mensagem a respeito do Salvador. Foi uma parte dele nessa vida aqui para nós. Bom, essa imagem me lembrou muito a escritura no livro de João, inclusive, que ele fala: Eu sou a luz do mundo.
E eu lembrei dessa passagem que fala assim, é João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E eu lembrei dessa passagem quando ele mostra, né, a vela acesa. E eu lembrei também daquela escritura que fala sobre a candeia, né? Olha, ótimo. Candeia que diz que não existe como esconder a luz, né? E que a Perfeito. candeia ela brilha, então não existe como esconder essa luz. Então eu acredito que é isso que Jesus É Cristo isso mesmo. representa para nós, né? Essa luz. Ele fala, vós sois a luz do mundo. Não se põe uma candeia debaixo, né? Não se põe a luz debaixo do alqueire, né? Mas no Isso, velador, para dar luz a todos os. Tipo assim, bota em cima de um lugar mais alto, que é para dar a luz para todo mundo que está ali naquele recinto, né? Mais ou menos isso. Muito isso. bem, Jaqueline. Poxa, obrigado por ter compartilhado os seus sentimentos sobre ele. Jesus Cristo, ele é a nossa luz. Essa é uma das missões por que ele veio. Veio para que a gente pudesse enxergar essa luz e seguir, tá bom? Muito bem, Jaqueline. Quem ficou com a segunda? Eu. Pode Então, compartilhar. essa figura aí representa muita coisa, né? Uma das coisas que representa nessa figura é que o próprio Salvador, né, ele foi batizado para nos dar um exemplo. Então, todas as nossas escolhas, né, durante o nosso dia, tem que estar voltado ao Salvador, né? Porque ele também fez escolha e ele nos deu os exemplos de qual escolha nós devemos fazer, né? Então, lá no livro de Mórmon, é bem explícito, né? Essa passagem aí que fala que Cristo ele foi batizado para cumprir toda a retidão, né? Então, eu acho que essa figura representa quando ele diz o que devemos fazer todos os dias, né? Que é seguir os mandamentos, fazer escolhas boas e lembrar de nossas ordenanças, né? Também. Muito bem. Perfeito. Muito bem. Isso mesmo. Jesus, que todos nós passamos por esse processo, né? Todos nós. Não sei quanto tempo todos vocês têm como membro da igreja, mas todos nós passamos pelo mesmo processo. Todos nós tivemos um primeiro contato com a igreja, ou por um amigo, ou os missionários bateram na nossa porta. E aí nós chegamos aí nesse momento sublime que foi o nosso batismo. Bem, o que ficou com o terceiro? Foi eu. Pode É, compartilhar. como eu sou nova, ainda não sei uma palavra específica da Bíblia, do livro, mas eu vou falar o que me passou, né, a imagem. E isso, é isso que nós É, queremos. me passou a imagem de segurança. O Cordeiro seríamos nós, né? Jesus Cristo nos, nos, nos guardando, nos protegendo como filho deles, independente, né? Que para eles, todos nós ainda somos crianças, né? Então. Ele está sempre lá para nós, independente do que nós fizemos, dos nossos pecados. Mesmo que se a gente pedir perdão, ele está lá para nos acolhermos. E é isso que eu senti olhando a imagem. Muito bem. Muito bem. Quem é o missionário retornado aqui? O Derson, tem missionário retornado, né, Derson? É, sou, sim. Derson, eu vou abrir aqui uma porta rapidinho, tem um missionário que vai entrar. Eu gostaria que você conduzisse. Olha, isso aqui não acontece, né? Não é normal acontecer. Mas eu gostaria que Eita, você rapaz, vamos conduzisse. lá. Ó, eu gostaria que você conduzisse compartilhasse um pouquinho sobre esse sentimento que a Ana compartilhou. Explica um pouquinho mais, aprofunda mais um pouquinho sobre essa figura também. Ela falou perfeitamente, é isso mesmo. Mas eu gostaria que você falasse sobre essa missão qual é a chave disso aí. Bom pastor, Ah, eu gostaria que você compartilhasse com os outros enquanto eu vou lá só abrir. ok, então, basicamente isso aí me lembra muito da parábola, né? Do bom pastor, né? Quando tínhamos 100 ovelhas, né? Então, Cristo, ele
teve uma que saiu do seu rebanho, né? Do pastor. Então ele foi atrás dessa única ovelha, né? Que estava perdida, né? Então o que que isso significa, né? Significa que o Salvador, ele nos ama individualmente, né? E se a gente tem algum irmão, né, que está afastado da igreja, né, ou que não é membro ainda da igreja, que nós possamos lembrar dele, né? Porque o Salvador, ele ele nos ama muito, né? Então, ele não quer que nenhuma ovelha, né, nenhum cordeiro se perca, né? Ele quer que nós todos esteja no seu rebanho, né? E essa imagem representa o amor de Cristo, né? Como o evangelho dele transmite amor para a nossa vida, né? Então, eu acho que é isso aí. Voltei, voltei. Acho que eu perdi um pouquinho aí do comentário, né? Obrigado, Décio. Quem ficou com a da direita primeira? Eu. Opa, É, Thalita. essa imagem é o Sermão das Oliveiras, né? Quando Jesus Cristo aí falou sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito. E aí ele foi falando sobre quem são os bem-aventurados, né? Muito bem, Thalita. Perfeito. Quem ficou com Jesus no Getsemane? Foi eu. Ian. Ah, o Luiz. Fala, Acre- Luiz. Acredito que fui eu, Moisés. Foi Luiz, foi Luiz. Ok. Bom, esse é o Salvador no Getsemane, realizando o ato mais importante da história do mundo, né? O ato que resgata Isso. todos os filhos de Deus, né? Para que todos nós tenhamos a possibilidade de morar com Ele, de receber as bênçãos que Ele está disposto a dar para nós. E algo que eu aprendi no Instituto também é que esse foi o momento em que o Salvador teve um momento especial com cada um. Eu desconheço como, mas se a gente parar para ponderar um pouco, por exemplo, alguém que perde um avô não é a mesma dor de alguém que perde uma mãe ou um pai. E as duas pessoas, elas se compreendem de maneira quase que semelhante, mas não é completa. E o Salvador consegue compreender isso completamente. E através desse ato, né, algo que a gente aprende muito na igreja, é que é nesse momento que o Salvador ele consegue se achegar a nós e que a oração dele é que nos acheguemos a ele também, para que ele possa efetuar esse milagre em nossa vida, né? Seja consolo, seja uma cura espiritual para alguma coisa, mas que é um ato importante, é um ato singular e muito pessoal. Obrigado, Luiz. Muito bom. Rian, a Tá. última. Eu literalmente não me lembro muito bem dessa parte que onde Jesus Cristo lava o pé, mas se eu não me engano, ele demonstra a questão de humildade, né? Que ele chama todas aquelas pessoas para sentarem e lavariam cada um dos seus pés. Então, acho que ele demonstra que ele sempre vai cuidar de nós e sempre lavará nossos pés, cuidará da gente e sempre estaria no nosso lado. Muito bem, Rian. É isso mesmo. É uma ordenança, né? Que ainda existe, né? Entre os apóstolos. Isso é muito significativo para eles lá, né? Para demonstrarem quem é o menor, né? O maior é aquele que é o menor. Eles seguem exatamente o exemplo. Então vocês podem perceber que tudo que vocês compartilharam, todos esses sentimentos, quando a gente volta para a escritura de João 6, 38 e 40, vocês percebem que todas elas, tudo que vocês compartilharam é unânime com o que Cristo disse, né, quando ele ensinou. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Portanto, a vontade daquele que me enviou, Elohim, né, é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele
tem a vida eterna. Olha essa promessa, né? E duas promessas aí. Uma é a vida eterna e a outra é que ele ressuscitaria no último dia. Conseguem perceber aí a missão? Conseguem enxergar a missão do Salvador aí nesse finalzinho? Ele vencendo as duas as duas mortes, né? As duas mortes. Uma morte física e uma morte espiritual. Nessa escritura, ele ensina essa doutrina, tá? Que a gente vai falar em outras aulas mais detalhadamente, tá bom? Mas muito bem, foi ótimo. Obrigado pelo comentário de vocês. Vamos avançar aqui um pouquinho. Deixa eu ver. Pode ler para a gente essa escritura em Doutrina e Convênios. Lê para a gente essa escritura, por favor. E aconteceu que Adão, sendo tentado pelo diabo, pois eis que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra mim, dizendo: Dai-me a tua honra, e qual é o poder? E também uma terça parte das hostes do céu ele afastou de mim, por causa do arbítrio que possuía. Então, essa escritura de Doutrina e Convênios, existe, eu coloquei ela porque ela é assim, bem mais explicada. Mas existe lá em Apocalipse, tá? Escrituras que falam sobre essa guerra nos céus que houve, tá? Não foi uma guerra de espada, de armas, seja lá o que for, de flechas, arcos. Não. Foi uma batalha de argumentos, posicionamentos. Ali é, as hortes celestiais, que éramos nós tomamos um partido, nós nos posicionamos. Tá? E todo mundo que veio nessa terra, que nasceu, foi porque escolheu se posicionar para apoiar Jesus Cristo. Tá? Mas, de fato, houve essa batalha que a gente fala, as escrituras falam, né? E isso tudo exclusivamente com o objetivo do nosso crescimento. Então, quando eles elaboraram esse plano, a gente era a pauta, nós éramos as pessoas mais importantes ali naquele momento. E aí eu pergunto para vocês, no geral aqui, como vocês se sentem em saber que algo estava sendo preparado, muito bem preparado, para que vocês, eu e vocês, pudéssemos ir para um lugar e ter a chance de progredir e sermos como nosso Pai Celestial? Entenderam? Entenderam a pergunta? Vai lá, Luiz. Mais ou menos. Eu entendi. Acho que da mesma forma que, por exemplo, as pessoas lá do Rio de Mormon estavam apresentando as águas de Mormon, né, convidando elas para o batismo e tudo, e quando perguntaram se era o desejo do coração deles, disseram, sim, esse é o nosso desejo do nosso coração. Acredito que é da mesma forma, né? Esse plano foi apresentado para nós, né, muito bem apresentado, né, os termos muito bem esclarecidos e tenho certeza que também exclamamos. Esse é o desejo do nosso coração. Nós vamos seguir, nós queremos esse Isso objetivo, essa mesmo. meta para nós. Daí veio a necessidade de um Salvador, porque sozinho a gente não conseguiria, né? Então tem o Salvador ali para expiar por nossos pecados e nos dar o auxílio, a força e a graça que a gente precisa, né? Tá baixado, tá baixado. Então, de que maneira que a batalha no céu continua ainda hoje? É porque o inimigo ele tá com toda a força dele, né, para
continuar desviando os filhos do Senhor para o caminho errado e tendo como principal objetivo que o homem ele se perca totalmente, né? Tudo bem, isso mesmo. Então, eu fiz uma pergunta, eu joguei uma pergunta aqui para vocês pudessem, né, ponderar. De que maneira a batalha no céu ainda continua hoje? Né? Todos nós, todos vocês têm vários desafios na vida, né? Essa batalha, ela começou lá. Eu gostaria muito que vocês entendessem que ela ainda continua aqui hoje, tá? E nós precisamos daquela luz que vocês comentaram lá no início, que vai nos ajudar a sermos mais fortes. Só que nós temos agora os ensinamentos do Salvador. Foi preparada uma terra para nós. Está vendo essa figura aqui? Nós estamos rejubilando, porque Cristo aceitou, aceitou o plano. Ele não sabia totalmente o que ele iria passar, mas ele aceitou, por amor a eu, né? Por amor a mim e amor a vocês. E aí, nós viemos para a terra. Essa mesma terra que hoje vocês têm a oportunidade de ter as experiências, né? Desde bebê até atingir a estatura que vocês estão agora, estatura física, estatura espiritual. Esse é o objetivo, por que nós vemos aqui na Terra, tá? Para nós crescermos e desenvolvermos os nossos dons, aqueles mesmos que nós tínhamos, né, e que nós trouxemos dessa pré-existência. Cada um de vocês tem um dom especial, que o Pai Celestial mandou com vocês. Só que vocês podem desenvolver outros. Esse é o desejo. Essa é a corrida entre nós, tá? Então, eu também sou muito grato por eu saber que eu fiz uma escolha. E essa escolha foi seguir o Salvador. Eu acredito nisso firmemente, firmemente. Eu não aprendi nos outros lugares que eu já frequentei há muito tempo, eu nunca aprendi a forma como é importante a gente hoje buscar mais esse conhecimento da nossa vida antes, qual o nosso objetivo aqui e para onde nós vamos, aonde nós queremos chegar. Então, essas três perguntas, elas têm que caminhar com a gente, né? Sempre, tá? Então, eu gostaria que vocês vislumbrassem esse universo aí. Foi preparado para nós. Lógico, não Júpiter, não Saturno, não vamos falar sobre geografia aqui, mas eu quis colocar aqui para a gente ver que, de repente, o Senhor podia nos colocar em qualquer planeta desse. Mas a Terra que foi preparada para ser a nossa morada. Quando vocês pensam nisso, só para a gente finalizar essa nossa aula, nessa grande maravilha que é essa Terra, com todos os problemas que nós enfrentamos, mas essa Terra ela foi preparada, ela é a nossa segunda casa, tá? Nossa segunda casa. Não é a definitiva, mas é a segunda. Vocês são gratos por estarem aqui? Vocês acham que está valendo a pena? Mas eu acho que é um privilégio muito grande, né? De estar aqui na Terra, né? Usufruir todas as bênçãos do Pai Celestial, né? E saber de que aqui é um local que temporário, mas vai vir algo melhor no futuro, né? Salvador ele nos promete isso nas escrituras constantemente, né? Que se a gente guardar os mandamentos, fazer as ordenanças que eles vão fazer, nós vamos morar com ele, né? No reino celestial. Então, eu acho que é um privilégio muito grande e uma responsabilidade muito grande também, né? A gente precisa fazer também as coisas aqui na Terra. Tudo bem, Décio. Muito obrigado. Alguém mais? Para a gente finalizar? Eu também sou muito grata por poder vir para essa terra e poder vislumbrar tudo isso que o Pai Celestial criou para gente, a perfeição do nosso corpo, como é que funciona,
e os céus e os animais e assim, o que o Senhor criou é muito maravilhoso, mas ainda os convênios que ele nos deu para que um dia a gente possa voltar a viver com Deus. E Jesus Cristo também, que sem ele a gente nunca, o plano não faria sentido, né? Tudo bem, Thalita. Obrigado. Poxa, queria também prestar um testemunho para vocês, dizer que eu sei que esse plano é maravilhoso. Jesus Cristo é nosso Salvador. Nós estamos aqui, nós, eu e vocês, nós precisamos ter em mente que a gente precisa nutrir nosso testemunho. E nada, não deixe nada e ninguém mudar esse sentimento que vocês tiveram quando vocês foram batizados. E que vocês renovam todos os domingos. Todos os domingos vocês têm que pensar naquele dia que vocês foram imergidos nas águas do batismo. Porque isso vai nutrir o testemunho de vocês. Ali vocês começaram uma vida com o Salvador. E a segunda vez vocês aceitaram ele como seu Salvador. A primeira foi lá na pré-existência. A segunda foi aqui. Eu sei que ele é o nosso Salvador, que ele nos ama. Por ele, exclusivamente por ele que eu me esforço para viver esse evangelho, dou minha vida por esse evangelho, porque mudou a vida da minha filha, da minha família, né, dos meus pais. Foi o maior milagre que eu vi desde quando eu entrei para a igreja, foi a mudança do meu pai e da minha mãe, em um curto espaço de tempo. Por isso que eu sinto isso muito forte no meu coração. Eu queria deixar essa aula com vocês, e meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Ó, eu não esqueci porque nem todos estavam aqui, mas eu não esqueci da tarefa que eu dei, mas eu vou compartilhar, nós vamos compartilhar ela na próxima semana. Bom, essa aula talvez ela se fosse um pouquinho, mas a gente vai aproveitar isso em outro momento. Mas obrigado por todos terem participado e terem entrado. Anderson, com você. Obrigado, Moisés. Muito obrigado. Obrigado pela participação de todos. Meus amigos, só um aviso para aqueles que são novos aqui. Para vocês registrarem a presença de vocês nessa aula, é enviado um link lá no chat que vocês. É só vocês clicarem no link e vocês vão preencher algumas informações, o nome de vocês, a ala, a estaca e o WhatsApp, tá bom? E dessa forma que nós contamos a frequência de vocês que participam online, tá bom? Então, aos que são novos e que ainda não assinaram na lista de frequência, o link está aí no chat, tá bom? É só abrir o chat que vocês vão ver que tem lá o link, só clicar e preencher as informações. Bom, algum voluntário para fazer a nossa oração de encerramento? Pode ser. Perfeito, Rian. Muito obrigado, meu amigo.